Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos! Uma live especial sobre TDAH. Nós vamos falar sobre este assunto tão importante, tão necessário. E eu sei que muitos pais, muitos professores, colegas de área querem saber um pouquinho mais sobre isso. Oi, gente, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre este tema muito importante. Vamos ter um bate-papo muito legal com uma pessoa muito especial. Já já ela vai pedir para entrar. Paula Frati, querida. Vamos falar sobre TDAH, pessoal. Vocês podem mandar as perguntas aqui também. Conforme nós conseguirmos, nós vamos respondendo, tá bom? Bom, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a professora Ariane, psicopedagoga, mentora e supervisora psicopedagógica. Atuo na cidade de Apucarana e Maringá. E viajamos bastante por muitos estados, promovendo cursos, capacitações. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Um tema bastante pertinente e importante. Vamos esperar a Paula pedir para entrar. Paula é uma pessoa incrível, especial, com bastante conteúdo sobre este tema, orientando pais. É verdade. É verdade, Arielle, minha irmã amada, linda. Arnold, oh, que legal! Muito obrigada pelo carinho. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Esse é um mês muito especial, é um mês do psicopedagogo, é um mês que nós comemoramos a nossa atuação. E nós temos muitas coisas boas para partilhar com vocês sobre a psicopedagogia. E um destes temas é sobre o TDAH. Por isso nós convidamos a Paula para falar um pouquinho sobre isso. Depois nós vamos passar o Instagram dela para vocês poderem assistir. Tem vídeos maravilhosos de orientação. É o mês do psicopedagogo. Muitas coisas boas. Especialmente agora na pandemia. Nós estamos podendo fazer muito pela aprendizagem dos alunos. Pessoal, podem mandar as dúvidas, as perguntas, tá? Que vocês queiram saber, nós vamos tentar responder. Os meus alunos de especialização, alunos de cursos, aproveitando para falar para vocês sobre os cursos, enquanto a Paula não entra, nós vamos estar esse mês agora, daqui uns dias, em Foz do Iguaçu e mês que vem em Marília, Foz do Iguaçu, Paraná, Marília, São Paulo, falando sobre um conteúdo muito importante que tem muito a ver com o tema desta live, que é um curso sobre funções executivas. Nós sabemos que os indivíduos com TDAH têm uma dificuldade, uma disfunção executiva em algumas áreas. Então nós vamos fazer estes cursos, se vocês tiverem interesse, o pessoal de Foz do Iguaçu, de Marília. Olha que pergunta interessante, a partir de que idade é possível diagnosticar TDAH? Os pesquisadores, os indicadores nos dizem que a partir dos 7 anos de idade. Nós vamos fazer essa pergunta para a Paula também, tá? Mas porque até os 7 anos é muito típico comportamentos entre as crianças. E a partir desta idade é exigido também por questões escolares mais foco, atenção, permanecer no local, na carteira, se portar nos lugares. Então, o ideal é a partir dos 7. Mas nós temos visto muitos diagnósticos antes disso, né, pessoal? Mas nós vamos falar sobre isso com a Paula também. A Paula chegou, pediu para entrar. Vamos lá, pessoal. Vamos receber a Paula.
sobre TDAH. Olá! Oi, Paula, seja bem-vinda, querida. Obrigada! Tive um probleminha aqui com a conexão, por isso que eu demorei um pouquinho. Não tem problema. Estava conversando com o pessoal, dando oi, falando um pouquinho sobre esse tema que a gente resolveu conversar. Que Seja ótimo. bem-vinda, é uma honra falar com você. Eu amo seus Obrigada. vídeos. Depois vamos falar para o pessoal aqui, pessoal, para seguir a Paula lá aí no, aqui no Instagram. A Paula, Paula se apresenta para as Tá, pessoas, de onde você está falando, fala um pouquinho de você. combinado. Bom, meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga. Eu atendo em consultório há quase 11 anos já. E como neuropsicóloga já faz uns 4. E entrei nesse universo da neuropsicologia muito apaixonada, já focada no atendimento de crianças. Quando eu fiz a especialização em neuropsicologia, eu já sabia que eu faria avaliações focadas mais em crianças e adolescentes, né? E aí comecei a fazer essas avaliações e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é o que mais aparece como hipótese diagnóstica. E foi aí então que eu comecei a estudar mais sobre o TDAH. E hoje eu falo muito sobre TDAH no Instagram, nas redes sociais, embora as pessoas às vezes acham que eu só atendo crianças com TDAH. Não, eu atendo crianças, atendo adolescentes, atendo adultos, mas eu tenho uma grande parte da minha rotina profissional dedicada ao TDAH, principalmente com os vídeos, com as lives que eu faço semanalmente e com o curso que eu ofereço online. De tempos em tempos, ele não é um curso que fica aberto o tempo todo, mas que é direcionado para mães de crianças com TDAH, que se chama Fazendo as Pazes com o TDAH do Seu Filho. Então, é isso. E aí, estou Que aqui. legal, Paula. Olha só, pessoal, olha que maravilha esse curso. Vocês sigam a Paula a partir de agora, é arroba Paula, Frati, tudo Frati, junto. tudo junto. Paula Frati. Arroba Paula Frati, ela tem vídeos maravilhosos e a maneira com que ela fala é muito acolhedora, cativante, firme, eu gosto muito dessa maneira clara e com muita propriedade. Eu vejo que ela Sim. tem muita propriedade. Agora ela contou um pouquinho pra gente, quase 11 anos de consultório. Então, bom, não sei também se tem pessoas aqui que não me conheciam antes. Eu tenho 12 anos de clínica psicopedagógica de acompanhamento, e é exatamente isso que a Paula falou. Às vezes as pessoas nos relacionam, ela é específica na dislexia, na disgrafia, no TDAH. Pessoal, nós recebemos uma demanda geral, Sim, né? Mas a gente escolhe, às vezes, falar sobre alguns assuntos especificamente, sim, né? E é a isso Paula fala mesmo. sobre TDAH. Paula, fala uma coisa para nós. Vamos esclarecer um ponto importantíssimo que os pais perguntam muito, os professores perguntam muito. Você já deve ter ouvido essa pergunta muitas vezes. A partir de quantos anos? Qual a idade ideal para fechar o diagnóstico de TDAH? Certo. Não tem uma idade certa, né? Não existe uma idade mínima ou máxima. Hoje tem crianças de 4, 5 anos que já receberam o diagnóstico e tem crianças de 8, 9, 10 que ainda estão com a hipótese diagnóstica de TDAH. O que vai diferenciar, Ariane, é a intensidade dos sintomas, né? Porque o TDAH, existem 3 tipos possíveis de TDAH. Então, o tipo desatento, o tipo hiperativo e o tipo combinado, que é quando tem sintomas de TDAH e de hiperatividade, impulsividade e desatenção. O que acontece? Crianças
que são do tipo combinado ou do tipo hiperativo, que são aquelas crianças que são mais agitadas, que têm mais dificuldade em seguir regras, seguir, né, enfim, os limites, elas são mais fáceis de serem diagnosticadas porque a hiperatividade chega primeiro, denuncia essa criança. É uma criança que não passa despercebido de forma alguma. E a hiperatividade, muitas vezes, acaba causando muitos prejuízos nas relações, na relação com o pai, na relação com a mãe, na relação com os pares. Às vezes a criança não consegue se relacionar com outras crianças. Então, tudo isso acaba levando os pais a procurarem uma ajuda mais cedo. Então, eu vejo e os estudos científicos indicam que essas crianças que têm como sintoma a hiperatividade e a impulsividade, elas são mais fáceis de serem diagnosticadas quando comparadas àquelas crianças que têm como sintoma a desatenção. Porque a desatenção é aquela criança que vive no mundo da lua, que é distraída, que é esquecida, perde as coisas, mas que tudo isso, na rotina, você consegue manejar, né? Não causa tantos prejuízos. Isso vai causar mais prejuízos na fase de alfabetização, que aí essa criança fica com uma grande lacuna. Então, as crianças que são do tipo desatento, o TDAH do tipo desatento, elas passam mais desapercebidas por conta do sintoma mesmo, que é mais leve, acaba causando menos prejuízos, menos dor de cabeça para os pais. Então, o que acontece? Pela minha experiência clínica e o que eu vejo acontecer muito é que as crianças que são diagnosticadas antes dos 6 anos são crianças que têm muitos prejuízos por conta da hiperatividade ou por conta de alguma comorbidade, como, por exemplo, o TOD. Agora, as crianças geralmente são diagnosticadas com 6, 7 anos. É o que acontece na maioria dos casos. Que é uma idade onde os comportamentos vão ser mais exigidos. Por exemplo, falei sobre isso anteriormente, né? Até os 6, 7 anos de idade, é muito comum a criança brincar muito, se movimentar, tá um pouco mais inquieto, agitar, é mais típico. Depois que a gente exige sentar na carteira, fila, prestar atenção, copiar do quadro. Então, essa fase escolar do ensino fundamental é onde isso aparece. Mesmo na educação infantil pode ter, mas eles ainda vejo que na educação infantil sentam mais em grupos, estão com mais amiguinhos. E no ensino fundamental isso começa a mudar. Exatamente. E os sinais começam a aparecer, né? Isso. E aí, eu acho muito legal a gente falar também sobre... quando eu dou aula sobre TDAH, falo sobre essa autoperpetuação do comportamento do TDAH, quando ele já está com um tempo nesse comportamento, que é o fracasso no tempo dele, na conclusão das atividades, ele começa a perceber que ele fracassa nisso, isso gera um sentimento de incompetência, né? Então eu vou fracassar, eu vou demorar mais, eu vou ter mais... Eu me sinto incompetente e isso gera uma expectativa de fracasso. Eu vou fracassar, eu não vou conseguir, ou eu vou demorar. E vai diminuir o esforço desse indivíduo nas atividades. Né? Quando a gente vai falando, por que a autoestima fica tão baixa? O que vai acontecendo? É essa autoperpetuação que vai acontecendo. Então, eu vou diminuir meu esforço e vou ter uma criança mais desesperançosa e com baixa autoestima. E a gente encontra casos que a criança chega e já com total rejeição da escola. E o que a gente... Dicas, né? A gente fala muito dos reforçadores, do comportamento bacana, que eles têm uma dificuldade também, Paula, ajuda a gente aqui. Quando a gente fala de controle inibitório, na capacidade do comportamento inapropriado, né? Então, dicas para os pais, para os professores, como é que a gente pode melhorar e trabalhar isso? Tá. Então, o que eu vejo acontecer com muita frequência, Ariane,
É que as crianças com TDAH, elas acabam desenvolvendo ao longo do tempo e muito rápido, na verdade, crenças negativas a respeito delas. Isso por quê? Porque desde muito cedo elas recebem muitos sinais negativos. Nossa, como você é agitado. Nossa, você é terrível. Você Ai, não para quieto. você não para quieto. Vive no mundo da lua. Meu Deus do céu. Nossa, mas é muito esquecido, é muito perdido. E a criança, ela, se a gente pensar, né, numa criança como um ser humano em desenvolvimento, tudo que ela vai ouvindo, isso influencia muito na ideia que ela faz dela mesma. Então, a criança, ela tende a pensar tudo no concreto. Se você falar para uma criança, sei lá, vamos varrer os problemas da tua vida, a criança vai olhar e falar, cadê a vassoura? Né? Porque tem uma dificuldade de abstrair as informações. A criança tem um pensamento concreto. E aí, quando a criança ouve, você é terrível, nossa, você é esquecido, olha como você é agitado, a criança interpreta isso como uma verdade absoluta. Ela não entende que ela está terrível naquele momento, naquela situação. Ela entende que ela é terrível o tempo todo. Então, isso acaba sendo muito ruim para a criança. E esses sinais negativos, eles são emitidos para essa criança desde muito pequena, né? E aí isso interfere nas relações que a criança tem com outras pessoas e, claro, que interfere na relação que ela tem com a escola. Então, ela chega na escola e aí ela começa a ter vivências de fracasso, ela começa a entender que ela acreditar que ela não é capaz, que ela é burra, que ela não adianta ela criar uma expectativa positiva porque ela não vai conseguir chegar nessa expectativa. Então é melhor ela o quê? Como você mesma disse, criar uma expectativa de fracasso. Porque o fracasso é familiar. Aquilo que não dá certo, eu sei lidar. Porque é o que eu venho lidando ao longo aqui de todos esses anos. Mas o que dá certo, eu não sei. E nós, muitas vezes, reforçamos essas ideias, mesmo sem querer, mesmo sem perceber, infelizmente. Mas a gente acaba reforçando tudo isso na criança, né? Eu acho que a metodologia de ensino, por si só, Ariane, já reforça esse comportamento, já reforça essas crenças. Porque hoje, uma criança, ela é avaliada através da sua nota. Então, se ela tem uma nota na média, a criança é uma criança na média. Se ela tem uma nota acima da média, então ela é uma criança acima da média. Se ela tem uma nota abaixo da média, ela é uma criança abaixo da média. E o que acontece? As crianças com TDAH, muitas vezes, elas não conseguem atingir um resultado esperado. Mas isso não significa que elas não estejam engajadas no processo. Isso não significa que elas não estão aprendendo. Só que a maneira como elas estão sendo avaliadas fica muito difícil. Então, o que acontece? Com muitas crianças que eu atendo, acredito que com as crianças que você também tem contato, que você atende, também isso acontece. As crianças, elas se esforçam muito, elas se dedicam, e aí chega no dia da prova ou de entregar uma atividade, não conseguem atingir a média. E aí, qual é a ideia que ela fica? Eu não sou capaz. Mas todo aquele esforço não foi reforçado. Então, ela entende o quê? Que o resultado é importante. O processo, tanto faz. E isso é péssimo. Para qualquer criança, para qualquer ser humano, né? Imagina você lá se dedicando para fazer qualquer trabalho. E aí, poxa, você se dedicou ao máximo, mas no dia do trabalho, no dia de apresentar o trabalho, sei lá, você não estava bem, comeu bola, ficou nervosa. Pô, tudo aquilo que você conquistou, toda a sua trajetória não vale de nada. E é isso que acontece muitas vezes com as crianças com TDAH. Então, o que eu vejo assim, né? E é o que eu falo muito para os pais, e para os professores, e para todas as pessoas que lidam com crianças,
Independente do TDAH, né? Mas com TDAH eu acho que ainda mais. A gente precisa focar nos processos dessa criança e não nos resultados. A gente precisa encorajar os processos e não. E essa é a grande diferença. Tem vários vídeos meus falando sobre isso, né? Sobre a diferença de encorajar e elogiar. Quando a gente elogia a criança, ai, muito bem, que é um reforçador, mas é um reforçador ruim. Porque você elogia a criança, ah, muito bem, parabéns, você conseguiu. Mas ela só será elogiada quando ela alcançar o resultado. Já o encorajamento está em todo o processo. Vamos lá, você consegue, bora. Se cair, levanta. Se tirar 5, vamos estudar mais um pouquinho, não tem problema. Você foi Não tem maravilhosa mesmo problema. assim. Vamos em Então, frente. exatamente, é muito diferente. Então, o que eu vejo, né? Uma importância muito grande dos professores e dos pais encorajarem as crianças nos processos. Nos processos. E não fixar muito nos resultados, na média, na prova, na avaliação, enfim, no O boletim. comparar com o outro, o comparar com o irmão, o melhor da sala. Exatamente. Paula, vamos só retomar um ponto importante aqui. Tem alunos que vão assistir depois. Pessoal, nós estamos falando sobre TDAH. É um transtorno neurodesenvolvimental, um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós temos dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento outros. O TDAH é um deles. Não necessariamente a criança vai ter dificuldade, não é obrigatório ela ter dificuldades para a aprendizagem, pode ter pela desatenção ou pela impulsividade, hiperatividade. E eu queria falar um pouquinho também, aproveitar e falar do adolescente, que eu percebo um sofrimento tão grande e vejo adultos TDAHs hoje, lembrando da sua adolescência, e eu não queria ter feito aquilo, eu não queria ter sido assim, eu tenho vergonha, e já foi, já passou. Ou o adolescente perdido, o pai e a mãe mais perdido ainda, porque acha que não quer obedecer, que é frescura, que está me afrontando, que está na adolescência e quer se autoafirmar, e é muito sofrimento. Um transtorno do neurodesenvolvimento quando uma ou mais áreas do desenvolvimento geram uma ou mais áreas do desenvolvimento geram sofrimento ao indivíduo, geram prejuízo em uma ou mais áreas da vida dele. Vamos falar um pouquinho sobre o adolescente, Vamos. porque aí o envolvimento com coisas erradas, né? Sim. E aí isso é muito sério. Isso é muito sério. O que acontece, né? Com alguns transtornos do neurodesenvolvimento e aqui, né, que está em pauta é o TDAH. O TDAH, ele é um transtorno do exagero, ou seja, características comuns que estão presentes em muitas pessoas, mas naquela pessoa que tem o TDAH, isso está funcionando de uma forma muito exagerada. Todo mundo, em algum nível, é desatento, é hiperativo, é impulsivo e tá tudo bem. Se a pessoa consegue administrar esses sintomas, isso não causa grandes prejuízos. Agora, na pessoa que tem TDAH, isso está funcionando de uma forma muito potencializada e é o que causa muitos prejuízos. Mas por ser um transtorno do neurodesenvolvimento e por ser um transtorno do exagero, muitas pessoas acham que é frescura. Acham que é falta de limite, falta de educação. Esses pais, essa mãe é muito frouxa, ela é muito mole, por isso que essa criança... Ela não tem pulso. Ela não tem pulso, exatamente. E isso gera um grande prejuízo para a dinâmica familiar como um todo, porque essa mãe, ela acredita naquilo que ela ouve, porque ela não conhece. Muitas vezes nunca nem ouviu falar sobre TDAH, não sabe do que se trata. E ela acredita que, poxa, a culpa é dela. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? E isso, Ariane, muitas vezes adia a decisão de procurar um profissional. Adia a decisão de iniciar uma medicação. E quanto mais os pais
pais adiam a decisão de tratar o TDAH, pior fica. Porque essa criança, diferente do que muitos pensam, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, ela é assim. Mas sabe, minha vizinha tinha um filho igualzinho. Mas chegou na adolescência, passou, melhorou. E vai ficar tudo bem. E aí essa mãe acredita que esses sintomas vão amenizar com o tempo. Só que, na verdade, as lacunas vão ficando cada vez maiores. E aí chega a adolescência, que por si só já é um período muito difícil, com muitos questionamentos, hormônios, mudanças. Os adolescentes estão ressignificando o seu jeito de ser, de pensar. Os adolescentes naturalmente vão testar regras e limites, vão desafiar autoridades. Isso faz parte da adolescência. Agora, se a gente pegar isso tudo que faz parte da adolescência, somar com os exageros do TDAH, a gente tem combinações bombásticas, perigosíssimas. Se a gente pega um adolescente que por si só já é mais inconsequente, e por que as pessoas falam, nossa, mas por que essa rebeldia toda, essa rebeldia sem causa? Gente, isso é uma questão neurológica, porque o nosso cérebro, ele termina de se desenvolver com 23 anos. Se a gente analisar a nossa própria vida, eu não sei se você tem essa sensação, Ariane, mas hoje eu me sinto muito mais medrosa de coisas bobas, por exemplo, ir num parque de diversão. Antes eu nem pensava para ir naqueles brinquedos. Quando eu era adolescente, eu só ia. Hoje eu falo, meu Deus, mas será que tá perto? Nossa, esse parafuso aí, será que tá bom esse brinquedo? Será que não vai cair? E por quê? Porque você vai tendo mais noção, seu cérebro fica mais formado. E aí você começa já a pensar nas causas e efeitos, nas consequências. O adolescente não tem isso desenvolvido. Então, por isso que o adolescente ele é mais impulsivo. Por isso que o adolescente ele vai fazer mesmo e não tá nem aí. Agora, um adolescente que já é assim, por uma questão do desenvolvimento dele. Aí ele tem uma hiperatividade, uma impulsividade. Putz, que combinação perigosa. E aí, quando esses pais não tratam esse TDAH lá na infância, o adolescente fica totalmente desestruturado, com muito mais crenças negativas a respeito dele, né? Como você disse no início dessa live, né? Que a criança acaba desenvolvendo uma autoestima baixa, ela fica achando que ela não é capaz, ela só fica tentando... Ela sabe, a expectativa dela de fracasso está sempre presente. O que o adolescente vai fazer? Ele vai procurar amenizar essas angústias. E de que forma que ele vai fazer isso? Aí que tá o grande perigo, né? Buscar o prazer em coisas que ele não deveria, que ele não consegue encontrar de outra forma. E o TDAH, ele já tem essa característica da recompensa imediata. Eu sempre falo... Ele não consegue postergar a gratificação. Não consegue. Gratificação tem que ser ali na hora. É imediato. A pessoa que tem TDAH, ela vive o momento. Então, ou você faz parte do momento, ou você perdeu o momento e perdeu uma grande oportunidade de ensinar algo legal para criança ou para adolescente. Então, um adolescente que vive um momento, você acha que ele vai pensar, eu vou fazer isso aqui, vou usar essa droga aqui, mas vou pensar na consequência disso de forma alguma. Eu vou usar porque o meu momento está pedindo para eu usar. Então, eu quero que se dane o resto. Ele não vai pensar nas consequências. Ele vai pensar na recompensa imediata. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. E aí, assim, né, na fase adulta, Ariane, isso é mais lacunas, mais prejuízos. E efeito... Trabalho, instabilidade no trabalho, relacionamentos, manter relacionamentos. É tudo muito instável, né? E aí as pessoas, muitos adultos falam, olha, eu era assim, 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 mas adulto eu ainda tô assim, quando descobrem. Agora eu sei por que acontece tudo isso comigo. E quanta coisa, né? Mas olha que importante os pais estarem conscientes disso, gente. Os professores, você profissional clínico, você vai evitar tanto sofrimento, ajudar a evitar sofrimento para aquele paciente. Nós temos que saber disso. Isso que a Paula falou do cérebro, eu falo direto e falo nas aulas e para minhas meninas.
que uma tem 19 e a outra tem 24. Meu Deus! É, a de 24, eu falo, já formou o cérebro. Na verdade, ela é minha irmã e afilhada, mas é igual filha. Minha filha mesmo, que eu gerei, tem 19. Eu falo, filha, o seu cérebro ainda não está formado. E a gente falando muito de funções executivas, o ápice do desenvolvimento das funções executivas, que é você lidar com algo novo, complexo, desafiador, é dos 21 aos 30 anos. Para eu ter estratégias diferentes para resolver coisas, tomada de decisão, controlar, inibir desejos inapropriados, manipular melhor a informação na minha cabeça, né? Quando eu falo de memória de trabalho, como que eu vou organizar e planejar? Tem muito adulto que não consegue organizar e planejar. E o com TDAH, mais ainda. Porque Sim, isso que porque você são as falou, áreas mais Paulo, afetadas, né? são as áreas mais afetadas. E assim, a gente lendo o DSM para poder dar a aula, falar com conhecimento de bases científicas mesmo, está escrito, né, a dificuldade em funções executivas, em organizar, planejar, inibir. Pessoal, isso que a Paula falou do exagero é uma palavra perfeita, é um exagero, é uma exacerbação. Quando exige, por exemplo, olha, eu dou esse exemplo que é tão simples, falo para os pais. Uma criança que não tem TDAH, eu falo para ela assim, João, presta atenção aqui que nós vamos fazer depois. Depois nós vamos fazer isso. Então presta atenção no que eu vou te explicar agora, tá? O João não tem TDAH. Ele presta atenção, mesmo se ele não gosta, mesmo se não chama a atenção dele. O indivíduo que tem TDAH, ele não gosta daquilo, não chama a atenção dele, você está pedindo atenção. Mesmo assim, ele não consegue. Sim. Né? Então, fica muito nítida. Como é que eu vou começar a ver características? Começa a prestar atenção nisso. E falando em começar a prestar atenção em características, o diagnóstico, a importância do diagnóstico. Teve uma pessoa que perguntou aqui, ela recebeu o diagnóstico de um neuro, só estava escrito transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos profissionais que listam orientações, sentar sem estímulos distratores na frente, na primeira carteira, o professor falar olhando para ele. E tem várias dicas importantes, né? Tem a cartilha da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que orienta professores e escolas. Mas é muito importante a gente estar muito consciente disso, pessoal. Esses detalhes. E aí, quando a gente fala do diagnóstico, Paula, eu vejo que hoje é muito importante um laudo psicológico ou neuropsicológico e de um neuropediatra ou psiquiatra. Confere. Eu também. Eu acho que num cenário ideal, Ariane, é o que eu falo, né? As pessoas sempre me perguntam a respeito do diagnóstico, e eu sempre respondo da seguinte maneira. O diagnóstico do TDAH, ele é clínico, né? Não existe um exame, nem mesmo a avaliação neuropsicológica que vá dizer com 100% de certeza que a criança tem XYZ, né? Então, não tem um exame de sangue, não tem um exame laboratorial que possa... É clínico. É clínico, é o olhar do profissional. É o relato que os pais trazem, que é muito importante. Então, conversar com os pais é muito importante. Eu costumo dizer que mais de 50% de uma avaliação neuropsicológica que eu faço, ela é realizada na anamnese com os pais. Porque é ali que tudo vai acontecer. A anamnese tem que ser profunda. Tudo. Tudo. Não pode ter preguiça de fazer anamnese. Não. Eu vejo muitos profissionais entregando um papel, né, um relatório para os pais preencherem em casa. Eu acho que eu faço isso. Você até pode complementar essas informações, mas você precisa sentar com os pais, olhar, sentir, ver os movimentos deles, a fala deles. Exatamente. É tão importante isso. Concordo plenamente. Anamnese
Eu acho que É um assim, dos é mapas mais da do que mina. meio caminho andado para o diagnóstico, né? E aí, assim, um cenário ideal, que eu considero ideal, Ariane, é um olhar multiprofissional. Então, se essa criança puder ser avaliada por um neuropediatra ou psiquiatra infantil, por um psicólogo, neuropsicólogo, se puder fazer essa avaliação neuropsicológica, de repente, existem casos, né, que daí vão para fono, fazer o processamento auditivo central, enfim, tudo isso colabora e você vai montando um quebra-cabeça e vai fazendo mais sentido. Às vezes as pessoas procuram, por exemplo, eu que falo muito de TDAH no meu Instagram, nas redes sociais, e por ser um transtorno do exagero, onde características comuns estão funcionando de forma muito exagerada, é muito comum os pais verem o filho deles na minha fala. Então, meu Deus, Paula, você está falando do meu filho. Posso marcar uma consulta com você, uma avaliação neuropsicológica que vai dar um resultado? Nem sempre vai dar. Então, não é bem esse o caminho, né? Não existe, eu estou fazendo uma avaliação, eu estou esperando só o resultado. Nem sempre o resultado da avaliação neuropsicológica vai trazer uma hipótese diagnóstica certeira. Porque, por exemplo, uma criança que tem TDAH, ela tem alterações nas funções executivas, ela tem alterações atencionais, ela tem alterações em várias esferas cognitivas. Mas uma criança que tem, por exemplo, um transtorno de espectro autista, também. Também. Uma criança que tem transtorno bipolar, também. Então, Exatamente. é por isso que olhar de uma forma multifatorial e ter várias visões é muito importante para se fazer o diagnóstico, tá? Agora, obviamente, como você mesma disse, né? A importância de um laudo, eu acho que isso tem um peso muito importante que precisa ser levado em consideração. Porque comprova os déficits, entende? Então, assim, passou por um psiquiatra, o psiquiatra fez uma anamnese bacana com os pais, aplicou alguns questionários, levantou a hipótese diagnóstica de TDAH. Vamos confirmar como é que tá esse exagero no cérebro dessa criança? Vamos confirmar quais são os prejuízos, quais são as áreas cognitivas mais afetadas. Isso é muito importante para o diagnóstico, mas é mais importante ainda para as intervenções. Com Vocês certeza. mesmo, você e todos os seus alunos enquanto psicopedagogos e pedagogas, quando vocês recebem um laudo que está lá falando as forças e fraquezas da criança, você já sabe como que você vai trabalhar com essa criança, onde você precisa pegar Direciona muito mais, melhor. não é? Direciona. Então, eu acho que a avaliação ela é muito importante para o diagnóstico, mas ela é mais importante ainda para o que virá depois. Exatamente. O que nós vamos fazer com isso? Tá, é Exatamente. isso. E agora? O que que eu vou fazer? Ela é o começo, ela não é o fim. E, na verdade, Isso. quando eu digo da importância da avaliação psicológica ou neuropsicológica, de psiquiatra infantil ou neuropediatra, muitas vezes eles procuram primeiro a psicopedagoga. Muitas. Eu não quero ir na Sim. psicóloga, não quero ir no neuro, eu vou numa psicopedagoga. A Nós vemos, psicopedagoga é mais leve, né? É assim. eles falam isso, Ufa. é mais leve, é. Isso. E aí a gente vê, tenho 12 anos de experiência, tive muitos casos, fui professora de sala de aula também, tive alunos, e aí eu vejo sinais característicos dentro de todos os critérios, dentro de toda da anamnese profunda, tudo que foi possível, e mesmo assim eu encaminho para a neuropsicóloga ou para a psicóloga que faça a avaliação e para o neuropediatra. Então, pessoal, quando eu disse dos dois profissionais, eu não estou isentando a nossa função de maneira Claro alguma, que não. né? É nossa obrigação sabermos sobre TDAH, porque muitos que fica aqui a dica para vocês, encaminhem para um psicólogo, um neuropsicólogo e para um neuropediatra também. É multiprofissional o diagnóstico, né? É isso mesmo. E eu também eu faço da mesma forma, Ariane. Quando os pais me procuram por primeiro, né? Porque eu acho que tem. Não, pera lá. Então vamos avaliar de uma forma multifatorial aqui. A gente vai olhar de diversos pontos de vista. Então já foi no neuro, já foi no psiquiatra, tem prejuízos. Então vamos fazer uma avaliação psicopedagógica, porque
Eu acho que são áreas que se complementam lindamente. E quando esses profissionais ainda têm a possibilidade de sentar e conversar, nossa, isso é maravilhoso. E para fazer diagnóstico diferencial, porque tem coisas, como eu estava dizendo, que se assemelham. Eu mesma fiz uma avaliação neuropsicológica há um tempo atrás. Para mim, era TDAH com TOD. Eu tinha clareza disso. Na minha avaliação, com os prejuízos que eu estava olhando, a minha hipótese diagnóstica era TDAH e TOD. Quando eu sentei com a psicopedagoga e com o psiquiatra, nós fizemos uma reunião e conversamos, eu já comecei a pensar de outra forma. Eu falo, caramba, não é. Isso é maravilhoso. Essa discussão, esse olhar, como abre, né? Maravilhoso. E aí, fechamos a hipótese diagnóstica com transtorno afetivo bipolar. Ou seja, olha outro caminho, porque aí isso muda, é outra medicação, é outra forma de manejar esse caso. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. É o que nós vamos. Olha a importância do diagnóstico. E, pessoal, quando a gente fala em diagnóstico, a gente vê muito aí, né? Não importa, não vou rotular, não importa. É importante a pessoa saber, a família saber e os profissionais saberem. Precisa ter, sim. E quem está fechando são pessoas qualificadas. Espera-se, né, que procurem pessoas qualificadas para fazer isso. Que estudam, que se aprofundam e que compreendem esses detalhes. Sim, é isso mesmo. Paula, deixa eu ver o que mais que nós podemos falar. Nossa Senhora, quase 45 minutos. O que você percebe? Lendo o DSM, a gente vê que a proporção é maior para meninos. Você percebe isso na tua trajetória clínica? Sim. Sim? Eu também. Eu acho que os meninos, eles... Eu não sei se são mais diagnosticados, é difícil da gente saber, né? Mas, na verdade, até no DSM, os estudos científicos indicam uma maior prevalência em meninos mesmo. E os meninos, eles têm mais possibilidades de ter o TDAH do tipo combinado e hiperativo. As meninas são mais desatentas. Elas, mais né? desatentas. E aí eu acho que por isso acaba dificultando também, porque às vezes passa despercebida. Só uma menina que vive no mundo da lua. E se não tem ainda uma dificuldade de aprendizagem, nossa, passa mais despercebido ainda. Isso. E as mães ou as professoras falam, às vezes ficam até assustadas quando chega, às vezes, o resultado. É impossível, ela é tão quietinha. Isso. É a fala que a gente ouve muito. E os meninos, a maioria não tem mais a propensão da hiperatividade e impulsividade, mas também acontece do menino não ter. E aí fala, não, ele não é hiperativo. Hiperativo é o fulano que não para quieto, e ele não é, né? Isso. Então, pais, futuros profissionais, esses detalhes são muito importantes, pessoal. Paula, querida, que delícia falar com você. Fui muito feliz. Me fala a sua cidade, qual que é? Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Sorocaba! Aí, gente, a Paula é de Sorocaba. Você é de onde, Ariane? De onde você está falando? Eu sou de Apucarana, no meio de Maringá e Londrina. Ah, que legal! Bem no meio de Maringá e Londrina, Paraná. Pessoal, então vamos lá aos recadinhos finais. É muita coisa para a gente falar. A Paula, então vamos relembrar. Eu adoro os vídeos dela, acho ótimos, excelentes. Sigam lá, @paulafrati. Ela posta muita coisa sobre TDAH, muitos vídeos bacanas e uma fala muito sensata. Quero te parabenizar. Uma fala sensata, coerente. Ela tem o curso Fazendo as Pazes com TDAH para pais e mães e professores e profissionais podem também?
Todo mundo que quiser fazer as pazes com o TDAH é bem-vindo no curso, Ariane. Que bom, pessoal, tá vendo? Ela abre esporadicamente Isso. e é isso, pessoal. Foi um prazer, Paula. Prazer foi todo meu, Adorei. Ariane. Eu quero dizer que vocês, psicopedagogas, psicopedagogos, são parte fundamental desse todo que é o tratamento do TDAH. Eu tenho muitas parcerias aqui em Sorocaba com psicopedagoga. Ontem mesmo eu estava fazendo uma reunião com uma psicopedagoga de uma paciente e, e eu acho assim fundamental. Eu até estava sinalizando para essa psicopedagoga o quanto ela está sendo importante. É uma criança que teve muitos avanços na escola, no aprendizado. Eu tenho adolescentes que aprenderam a estudar com psicopedagogos, aprenderam a gostar da escola, conseguiram ressignificar esse momento, essa relação que já é difícil para todo mundo, mas para as crianças com TDAH, isso tudo é muito mais difícil. Então, eu quero dizer que eu tenho o máximo respeito e admiração pela profissão de vocês. E, assim, eu acho que vocês complementam muito, são absolutamente essenciais para o trabalho com crianças, para as crianças que têm TDAH, enfim, são importantíssimos. Eu tenho um profundo respeito e admiração. Ai, que delícia, viu, pessoal? Ficamos muito gratos, falo em nome de todos. Sou suspeita. Esse mês travou um pouquinho, pessoal. Este travou. Voltou? Voltei. Voltou? Voltei. Eu vi que parou sua imagem, daí eu parei de falar. Esse é o mês do psicopedagogo, Paula. Ah, que legal! Meus parabéns a todos vocês. Obrigada e muito obrigada pela tua fala, pelo teu carinho. Nós admiramos muito também a psicologia, a neuropsicologia. É uma parceria maravilhosa. Dia 12 é o dia do psicopedagogo, então esse é um mês muito especial para nós. Que E com legal. certeza essa fala de ressignificar o vínculo com a aprendizagem no ambiente escolar é um dos nossos papéis. E espero que eu e meus colegas façamos isso da melhor maneira. Com certeza. Muito bem, parabéns, viu, para todos vocês. Obrigada, obrigada, querida. Vamos mantendo contato, vou te acompanhando Vamos, nas com redes certeza. sociais, tá Com bom? certeza, Vamos faremos outras lives para falar de TDAH ou de outros temas. outras A coisas. próxima você, a próxima Tá cortando bem no final, ainda bem que é no final, gente. Ainda bem que é no finalzinho. Vamos ver se ela volta ainda. está. Voltou? Voltei. Eba! Eu Eu estava dizendo, falei, eu falei, ainda bem que é no finalzinho que tá travando. mas sabe por que travou? Porque tem um número me ligando aqui, por isso que travou. Ah, entendi. Daí Tá, você para. falou a próxima, parou na próxima. Isso, a próxima você será minha convidada para fazer uma live comigo lá no meu Insta. E aí a gente Fechou. vai falar um pouquinho também do quanto que é importante o papel do psicopedagogo no tratamento para o TDAH. As mamães vão amar. Maravilha. Conta comigo. Combinado. Querida, muito obrigada. Bom final de semana. Você também, Ariane. Vou deixar salvo aqui, espero que não dê nenhum problema, né? Porque nós falamos sobre coisas muito bacanas. E é isso. Gente, obrigada pela presença, por todos que passaram aqui, por todos que vão assistir ainda. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Paulo, um beijo no seu coração. Beijo, muito obrigada. Um bom final de semana a todos. Tchau. Pessoal, então essa foi a nossa live sobre TDAH com a Paula Frati, maravilhosa, querida. Espero que tenha contribuído para vocês que estão com dúvidas. E nos vemos em breve, tá bom? Beijo!